Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 12. Vamos ler do 12 ao 25. A gente compreensão, a nossa compreensão. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Repito, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos, a igreja, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como também, porque o que alguém vê como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que convém, o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Somente esses versículos. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, eu sempre gosto de dar ênfase nisso,
de maneira geral, ela é um resumo de todo o Evangelho de Deus. Se nós lermos a carta de Paulo aos Romanos, que diga-se passagem, é um dos maiores pensadores do Novo Testamento, nós vamos ver aqui na carta aos Romanos temas de suma importância e relevância para a igreja. Paulo vai falar sobre a queda, sobre o pecado geral da humanidade. Capítulo 3, Paulo vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E o capítulo 8, irmãos, se a gente fosse comparar a carta de Paulo aos Romanos, né, e chamando-a da cordilheira do Himalaia, que são aqueles conglomerados de várias montanhas, o capítulo 8 seria o pico do Everest. Por quê? De todas aquelas montanhas, o pico do Everest é o mais alto, maior. O capítulo 8 seria o pico do Everest. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é no capítulo 8 que nós vamos ver textos profundos, que não é o que nós lemos para a base, mas é na carta aos Romanos, irmãos, que nós vamos ver um texto precioso, quando Paulo inicia no capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto. Por que portanto, irmãos? Porque Paulo falou de muitos assuntos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da carta. Aí quando ele chega no capítulo 8, ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo falou agora há pouco sobre o poder do pecado, a força do pecado. Paulo falou que ninguém pode ser salvo pela lei. Paulo fala da força. Paulo fala que, ele mesmo diz, ele se enquadra nisso, irmãos. Ele fala que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço todos os dias. Ele chega ao ponto de dizer, irmãos: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará? Meus irmãos, se o apóstolo Paulo, irmãos, fundador de muitas igrejas como foi, escritor de muitas cartas como ele foi, se classifica como homem miserável e merecedor da graça, que espaço nós temos, irmãos, para alguém de nós, ou algum de nós dizer: não, eu mereço? De maneira nenhuma. Por isso Paulo fala, né, que portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então no capítulo 8, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o plano eterno de Deus da salvação. Por que o plano eterno, irmãos? Porque o plano da salvação não é um plano B. O plano da salvação não é uma resposta de Deus ao pecado, dizendo: opa, eu fui pego de surpresa, então agora eu tenho que fazer um plano, uma porta de saída. Não, é um plano eterno, porque a palavra de Deus nos diz que esse mistério, o mistério da salvação, estava preparado ainda antes da fundação do mundo. Como? Não sei, mas já estava preparado ainda antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz mais ainda, irmãos, que o cordeiro foi imolado, sacrificado, ainda antes da fundação do mundo. Então nós lemos no capítulo 8 o plano eterno de Deus, a obra de Cristo Jesus na cruz, e também a operação, o poder do Espírito em nós. A operação do Espírito na vida do crente, daquele que nasceu de novo. Por isso que eu li todo o texto, irmãos,
porque a palavra de Deus precisa ser compreendida. E eu gostaria de falar com os irmãos aqui, baseado no tema, os 3 gemidos. Nós lemos aqui nesses versículos 3 gemidos, e é sobre eles que eu gostaria de falar. O primeiro gemido, irmãos, está no capítulo 8, versículo 22, e assim está escrito: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O primeiro gemido, irmãos, é o gemido da criação. Se você olhar, se os irmãos olharem para a criação, os irmãos vão ver isso que eu estou dizendo, isso que Paulo escreve. A criação, irmãos, está gemendo, está clamando. Por que a criação geme? Porque as consequências do pecado lá no Éden não atingiram apenas o homem, não atingiu apenas eu e você. A Bíblia nos diz que, como resultado do pecado, a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Como resultado do pecado, os animais passam a ser ferozes. Um animal mata o outro. Hoje é uma lei natural, nós aprendemos isso. O maior devora o menor, se alimenta dele. Mas tudo isso, irmãos, é resultado, consequência da queda, do pecado, do homem, que atingiu não somente a nossa condição espiritual, mas também a criação. Por isso, irmãos, como forma de redenção, quando o homem peca, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, que nasce espinhos e abrolhos. Quando Jesus está na cruz, o que Jesus leva na sua cabeça? Uma coroa de espinhos, como um sinal. Ele estava dizendo: eu estou trazendo redenção, não somente para a condição espiritual do homem, mas eu vou também trazer redenção para toda a criação que também caiu lá no Éden. A criação, irmãos, ela está gemendo. De que forma que nós vemos que a criação está gemendo? É só a gente ligar, é só a gente ligar a nossa televisão no canal de notícias. É só os irmãos abrir o jornal e ver as notícias, que os irmãos vão ver enchentes, terremotos, maremotos, furacões. Essas tempestades que, com o passar dos dias, dos anos, estão se intensificando. Por que elas estão aumentando? Elas estão crescendo, irmãos. Porque Paulo fala, porque elas estão, a criação está gemendo como dores de parto. Quando a mulher está grávida, próxima a dar à luz, as contrações, elas vão aumentando à medida que o momento do nascimento se aproxima. No início da gravidez, da gestação, as contrações são mínimas, são enjoos, são outras coisas. Mas as contrações vão aumentando, vão apertando, vão se intensificando. Os intervalos de uma contração para outra vão diminuindo. Por quê? Porque é um sinal de que a gestação, o momento de dar à luz está próximo, está perto. Ou seja, irmãos, por que essas contrações, o gemido da criação está aumentando, irmãos? A criação está gemendo, são dores de parto. A terra está clamando, irmãos. A terra está gemendo, aguardando, esperando o momento que ela também será remida, irmãos. Aonde nós temos base para isso? O apóstolo Pedro fala aqui: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a criação, irmãos, ela é a primeira que está gemendo. O segundo gemido que a palavra de Deus nos fala, versículo 23, e não somente ela, não somente a criação, mas nós
Quem que é nós que Paulo está falando? Paulo está escrevendo a igreja, ou seja, nós, a igreja, que temos a primícia do Espírito, também gememos. Então o primeiro gemido é da criação, o segundo gemido é da igreja. Nós que temos as primícias do Espírito. Da mesma forma, irmãos, que a criação geme, a igreja também geme. Ou pelo menos deveria. Qual é o nosso gemido? Pelo que nós devemos, como igreja de Jesus, como noiva, como alguém que nasceu de novo, o que nós e pelo que nós devemos gemer? É para pensarmos, irmãos, é para refletirmos. A palavra, a mensagem explicada, pregada, é para inculcar na nossa mente, no nosso coração, porque nós andamos em novidade de vida quando experimentamos a renovação do nosso entendimento. Paulo fala isso, Romanos capítulo 12, pela renovação do vosso entendimento. Como que se dá a renovação do nosso entendimento? Pela palavra de Deus. Nós como igreja gememos, deveremos gemer pelo pecado que nós não vencemos ainda. Nós como igreja deveríamos gemer porque os homens se rebelam mais e mais contra Deus. Os irmãos têm essa sensação, irmãos? Quando a gente vai pregar, quando vai anunciar, os homens estão escarnecendo da palavra de Deus. Os homens estão escarnecendo, fazendo piadas do nome de Deus. As pessoas estão fazendo piadas com o nome de Jesus. E chamam isso, falam disso abertamente, naturalmente. Nós como igreja, nós não podemos olhar para isso e ver isso naturalmente, irmãos. Nós deveremos gemer porque os homens, a humanidade, é alvo da misericórdia, da graça de Deus, e ainda assim o homem vira as costas para Deus. Deveríamos gemer diante do Senhor, na presença do Senhor, por viver uma vida santa e piedosa, que agrada ao Senhor. Deveríamos gemer porque temos em mente, trazemos à memória que os reinos desse mundo são temporários, são passageiros, mas nós aguardamos um reino, aleluias, que é aquele que está sentado sobre o seu trono, não passará, irmãos. Louvado seja Deus. Nós devemos gemer porque a mensagem do Evangelho que foi nos dada gratuitamente está sendo negociada por alguns, e alguns a têm feito como negócio. Nós deveríamos gemer, irmãos, porque essa é a condição do nosso Brasil, porque muitos têm feito da igreja empresas, negócios, feito das ovelhas barganha, maneira de enriquecer. E nós como igreja deveríamos olhar para isso e gemer na presença do Senhor. Quebranta no Senhor. Nós deveríamos gemer, irmãos, porque esses que estão negociando a palavra de Deus continuam sendo convidados, continuam recebendo ofertas exorbitantes para anunciar algo que nós recebemos gratuitamente. Eu não digo que o obreiro é digno do seu salário, com toda certeza, irmãos.
Mas não é o que nós estamos vendo por aí. Deveremos gemer porque perdemos a sede pela presença de Deus. Os cultos estão esvaziando, irmãos. Os cultos estão ficando vazios. As escolas bíblicas dominical estão. Por quê? Porque perdemos a sede pela presença de Deus, irmãos. Porque entramos num ambiente e falamos de muitas coisas, conversamos, perdemos a atenção com outras coisas, ficamos lembrando do que está acontecendo lá fora, e nos esquecemos que estamos diante de uma assembleia solene, diante do Deus que nos assiste, irmãos, que recebe o nosso culto. Perdemos a sede, irmãos. Deveremos, como igreja, gemer porque os profetas se venderam, anunciam profecias em troca de dinheiro, de benefícios. Deveríamos gemer como igreja porque nós temos recebido o penhor do Espírito, o selo do Espírito sobre nós. E esse selo, esse penhor do Espírito, devia gerar em nós um desejo, um anseio. Senhor, não vejo a hora de adentrar os portões celestiais e estar na sua face, na sua presença. Mas nós somos tomados, irmãos, nossos corações estão cheios pelas coisas dessa vida. Gememos porque estamos na ponta dos pés. Os nossos olhos deveriam estar fitos, atentos. Que dia, que momento, que hora se dará o retorno do grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O nosso gemido não pode ser de medo, mas de esperança, de expectativa, de anseio, de desejo. O nosso gemido não é de morte, mas é pela vida, irmãos. É pela eternidade. Nós deveríamos gemer, o gemido da igreja, porque o nosso gemido não é por aquilo que nós vemos. Porque como pode alguém esperar algo se ver? Paulo fala aqui, nós esperamos aquilo que nós não vemos. Aonde está o motivo do nosso gemido? Aonde está o motivo do seu gemido? O terceiro gemido que Paulo fala, continuando, irmãos, em terceiro lugar, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a criação geme, a igreja geme e o Espírito geme. E qual é o gemido do Espírito? Nós temos diante de Deus, junto a Deus, à direita de Deus, à destra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na qual é o nosso intercessor judicial. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que, irmãos? Porque Ele está lá, à destra de Deus, com o sinal dos cravos,
com o sinal da coroa que colocaram sobre a sua cabeça, intercedendo por nós. Lembra quando João, quando está tendo a revelação do Apocalipse, no capítulo 4 e 5, ele vê um livro, um rolo, selado com 7 selos. João começa a chorar, porque ele viu que não há ninguém digno de abrir o livro, ler o livro, né? Primeiramente desatar os selos, quebrar os selos. Ele está vendo uma visão, os 24 anciões estão adorando a Deus incessantemente. Dá um temor em João, ele começa a chorar, porque ele não viu ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro, desatar os selos e ler o conteúdo do livro. João chorava. Aí veio um dos anciões e disse: calma, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele venceu, então por isso ele é digno de quebrar os selos, abrir o livro e ler todo o seu conteúdo. Então João foi consolado, irmãos. Nós também temos esse intercessor na nossa vida cotidiana, porque o que foi falado aqui pelo pastor João, ele foi, mas não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, irmãos. A palavra de Deus nos diz que o Espírito que está em nós, mas irmão, sabe que é um negócio interessante? A gente fala assim: vou para o culto para sentir o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está em você. O culto aqui é o transbordar da presença de Deus, mas o Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus diz que nós somos casa, habitação, irmãos. Se você soubesse, irmãos, no Velho Testamento os homens admiravam isso, porque o Espírito Santo vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, para cumprir uma missão. Só para aquele cumprimento da missão. Cumpriu a missão, o Espírito se retirava. Era temporário, era passageiro. Quando Moisés estava guiando o povo, ele subia no monte, o Espírito descia sobre ele, o seu rosto resplandecia, brilhava, mas era uma glória passageira, irmãos. Aí o texto nos diz, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que era passageira, e Moisés, para as pessoas não perceberem que o Espírito já tinha saído, cobria a sua cabeça com um véu, para que as pessoas não percebessem que o Espírito já tinha saído. Irmãos, mas que alegria nós temos, irmãos, que agora não é mais temporário, agora não é mais por um minuto, irmãos, constantemente, irmãos, nós recebemos e somos casa, somos morada. Você é casa, irmãos, você é morada. Por isso que a Bíblia tanto nos fala que nós devemos ter zelo pelo nosso corpo, porque ela é templo, morada, casa do Senhor em nós, irmãos. Por isso que Paulo fala, irmãos, que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos como convém. Tem hora que as nossas orações são lágrimas. Há momentos que as nossas orações, irmãos, não tem nem palavras, não são nem verbalizadas. Mas o texto nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos, pedindo a Deus aquilo que convém, rogando a Deus como convém, porque nós não sabemos como pedir. Glória a Deus. Também que é meu filho, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos casa, irmãos, já estou encerrando. Todos os 3 gemidos, irmãos: o gemido da criação,
o gemido da igreja e o gemido do Espírito aponta para um objetivo: o nosso aperfeiçoamento e a nossa preparação. Sabe o que Paulo escreve aos Coríntios dizendo, irmãos? Ele fala assim Paulo fala assim: eu estou preparando a igreja como uma noiva ataviada, adornada para o seu marido, para o seu esposo. Esse é o papel da criação, irmãos. Toda vez que você vê terremotos, maremotos e situações assim, lembre-se, a criação está gemendo. Qual é o nosso clamor? Qual é o nosso gemido? O Espírito está gemendo, nos fazendo, irmãos, ver e enxergar que a nossa vida é tão passageira, tão rápida, passa depressa. E a eternidade está ali, irmãos, um passo. Um passo. Amém? Vamos orar, irmãos, assentados mesmo. Curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, porque nós aprendemos que a criação geme, está gemendo, aguardando a redenção. E nós, como igreja, também gememos, Senhor. E estamos clamando e aguardando pela redenção, Senhor. Pela glorificação dos nossos corpos. Pelo nosso encontro com o Senhor. Pai, a tua palavra também nos ensinou que o Espírito está gemendo, intercedendo por nós. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, porque nós somos muito falhos, Senhor. Pecamos constantemente com o Senhor, contra o Senhor. Mas que o teu Espírito nos conduza, Senhor, nos dando santificação, nos aperfeiçoando, abrindo os nossos olhos para aquilo que o Senhor queira que nós vejamos. Pai, nós oramos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, e que esse seja o nosso gemido, Senhor, a redenção dos nossos corpos, o dia glorioso de nos encontrarmos com o Senhor. Enquanto esse dia não chega, Senhor, que possamos viver uma vida que agrada o seu nome, que engrandece o Senhor, que te glorifica, que te exalta, Senhor. Por isso, Senhor, não nos deixe, Senhor, adormecidos, sem azeite na botija, ainda que estejamos dormindo, Senhor, mas que tenhamos azeite, que sejamos como as virgens prudentes, Senhor, e que teu Espírito trabalhe isso, Senhor, nos corações de cada um nessa noite. É o que nós oramos, para a honra e para a glória do nome do Senhor, e dizemos: